vocês estão As escutando? meninas estão falando que tá tudo certo, Agora eu tô escutando agora. tá? Tá me escutando Ah, agora? então. Tô te escutando. Agora tá normal. Antes não tava conseguindo, não. Agora tá normal. É E aí, normal? Tá tudo bem? tudo bem, e você, Tereza? Bem, graças a Deus. Nossa, todo mundo tava. Ó, tinha bastante pessoas ansiosas com essa live hoje, hein? Ah, que bom. Estamos aí para poder colaborar e ajudar a tirar as dúvidas, né? O que o pessoal tiver interesse aí em saber e o que a gente puder informar. Isso. Então, já podemos até deixar essa informação. No decorrer, se tiver alguma dúvida, pode colocar pergunta aqui que no final ela responde, tá? Isso, Agora ficou ótimo o som. Tá tudo tranquilo. tá, Antes não... tá Pra gente... dando. Hum, Então, vou falar um pouquinho, né? A Arielle, gente, ela tem 6 anos que ela pratica educação domiciliar, que é o homeschool, né? isso. E aí eu falei, gente, uma pessoa que já está praticando, agora nós estamos sendo, né, vamos dizer assim, obrigados, né, a praticar, trazer ela para conversar um pouquinho e falar sobre essa trajetória. Eu queria saber, assim, como que foi a escolha de praticar, né, dessa prática? Me fala um pouquinho, como que aconteceu? Qual foi o insight de vocês que deu essa vontade? Tá, o início de tudo. Então, olá, gente, bem-vindos a todos. Meu nome é Arielle e vou começar então. Como que começou? Há uns 10 anos, mais ou menos, nós conhecemos duas famílias aqui na Grande Vitória, que são amigos nossos, né? Não eram na época nem tão próximos assim, nós conhecíamos de vista e depois acabamos estreitando o relacionamento. Mas nós conhecemos duas famílias que praticavam, né, o homeschooling. E aí a gente, na época, nós não tínhamos ainda filhos e nós começamos a observar, a ter contato com essas famílias e conhecemos a prática, né? Como que funcionava, como que era essa questão de ensinar, né? De transmitir esse conhecimento em casa. E a partir daí nós começamos a estudar mais, né? Sobre o homeschooling, como que funcionava. Na época, nós não tínhamos tantas informações como nós temos hoje, né, na mídia, saindo em programas de televisão, jornais, né, nós não tínhamos tantas notícias, a gente tinha algumas, mas era muito pouco. Então, acabava que a gente precisava pesquisar mais profundamente, e aí nós começamos também a pesquisar famílias, e fomos descobrindo que fora do Brasil, né, já existe a prática nos Estados Unidos há quase 35 anos, na Europa já tem muitos países que praticam, e fomos conhecendo famílias fora, né, procurando na internet, blogs e tudo mais, e aqui no Brasil com essas duas famílias. E a partir daí nós fomos vendo que era possível, sim, escolher essa modalidade, né, de ensino e trazer isso para a nossa realidade para que nós pudéssemos educar nossos filhos em casa. Então, começou dessa forma, né, conhecendo outras famílias, e aí, a partir daí, nós decidimos que isso era possível e começamos a nos organizar para quando a gente tivesse o primeiro filho, a gente pudesse praticar, né, a educação domiciliar. Nossa, muito legal, né? Então vocês assim viram uma outra família e deu essa vontade, né? E aí Porque como que nós foi? fomos conhecendo a realidade, né? Como que eles se organizavam, como que eles planejavam, como que era o conteúdo, como que eles abordavam isso. E aí nós fomos vendo todas as possibilidades, né? E aí entendemos que nós também conseguiríamos praticar, né? Que era possível fazer o homeschooling também. Tem? E aí quando você chegou, foi o seu primeiro filho, tem quantos anos? Ele faz 9 agora em julho. Então você já pratica bastante tempo, né? Vamos dizer Oi, tá assim, me né? ouvindo? Isso. Tô. Acho que deu E uma aí como travada. que foi? Acho que a Porque Tereza. você, como que foi? Tá escutando? Isso, ele. Falhou? Agora, olá. Fala um Então, pouquinho do primeiro, como foi esse primeiro contato, quando você começou mesmo? Porque uma coisa é quando você idealiza né, um modelo, outra isso. coisa é quando você começa a colocar em prática ele.
Isso. Aí o que aconteceu? Quando ele nasceu e tal, então nós estávamos estudando e continuamos estudando sobre o assunto, né? Como que poderia isso ser real, né? Trazer isso para a prática. E aí, quando ele completou, ele vai fazer 9, né? Em julho. Então, quando ele tinha uns 2 aninhos, que seria, né? Possivelmente assim, vai colocar numa instituição ou não, para ele ficar meio período e estudar. Aí, nesse momento, nós decidimos que nós iríamos começar mesmo o homeschooling. E aí, eu tenho por formação básica, antes do ensino superior, né, que é farmacêutica, mas antes eu fiz o magistério no meu ensino médio, né? Então, eu já tinha um conhecimento, eu já tinha alguma base de como eu poderia estar abordando, o que eu poderia estar fazendo na educação infantil. E isso me ajudou muito também. E aí a gente foi adquirindo materiais, livros em que eu pudesse estudar, né, me aperfeiçoar, para poder estar trabalhando com ele. Então, aí quando ele tinha uns 2 aninhos, ao invés de colocar ele numa instituição, eu assumi totalmente, né, junto com meu marido, a questão de ensiná-lo. E a partir daí, agora ele vai fazer 9 anos, então nós estamos nesse processo. Então eu alfabetizei, né, fiz a pré-alfabetização em casa, e aí fomos, a cada dia você vai estudando, observando a criança, e aí você vai entendendo melhor, né, quais são as habilidades que você precisa desenvolver, o que você precisa fazer, né, aonde você tem aqueles pontos da criança que precisa melhorar ou não, e fomos caminhando nessa trajetória. E hoje ele já está alfabetizado, né, já está num processo bem adiantado, digamos assim, está com 9 anos e está tudo dentro do padrão, como se ele estivesse, né, numa instituição, por exemplo. O seu outro filho está na alfabetização, né? Isso, ele já saiu da pré-alfabetização, ele já lê, já compreende, fala, narra, né, muito bem e tal, então ele já está na alfabetização, como seria a criança média aí de 6 anos, né? Então ele está nesse nível. Então eu tenho um que vai fazer 9 e um de 6, e tenho uma bebê de 30 dias. E é isso. E assim, eu acho que o que as pessoas querem entender um pouquinho, porque hoje nós estamos assim, por causa da pandemia, né? Essa questão toda, nós estamos tendo que fazer essa educação domiciliar, mas é uma coisa que não foi por escolha, né? Foi por necessidade. Sim. E aí vocês já fazem isso por escolha, né? Tá cortando um pouco, Tereza. No caso, vocês fazem isso por escolha. Aí eu queria saber como que é a rotina. Tereza, tá cortando a sua fala. Tá cortando? Deixa eu colocar o fone, então. Deixa eu colocar o fone. Isso, aí, pode repetir, por favor? Oi, tá me escutando melhor? Agora sim. Eu quero saber, assim, hoje, né, por causa da questão da pandemia e tudo, nós estamos sendo obrigados a fazer a educação domiciliar. No seu caso, foi opcional, né? Sim, vocês optaram por isso. Como que é a rotina? Queria saber um pouquinho assim, que eu acho que é a curiosidade das pessoas. Como é que é essa rotina no dia a dia? Quantas horas vocês tiram para a criança, né? Para fazer esse estudo? Como que é essa questão de quantidade de horas e do trabalho? Se vocês fazem um roteiro de o que vai trabalhar cada dia? Como que funciona esse sistema? Tá. O primeiro ponto, né, que quando uma família faz a escolha pelo homeschooling, então que ela já vem estudando, ela já vem se preparando, então o primeiro ponto é que nós sempre fazemos o quê? O nosso planejamento, né? Nós nos organizamos de acordo com a quantidade de filhos, com a idade, para que a gente possa desenvolver as habilidades e características, né, e preencher tudo que aquela criança precisa. Então, nós vamos planejar. Então, por exemplo, eu tenho um planejamento para os meus 2 meninos, né? O de 9, de acordo com a idade do que ele precisa, e o de 6 anos. Então, ali eu vou planejar o meu conteúdo, o que eu vou aplicar durante aquele ano, quais as disciplinas, as habilidades que eu vou desenvolver e tudo mais. E assim, é a rotina das famílias, né?
educadoras, elas vão ter esse planejamento. Depois disso, nós vamos nos organizar diariamente para poder aplicar esse conhecimento para as crianças, né? E tudo mais. Então, isso vai depender de cada casa, de cada família. Por exemplo, na minha realidade hoje, eu tiro um período, por exemplo, no meu período da manhã, entre 9 e 11 e meia da manhã, é o momento que eu tenho para poder fazer nossas atividades. Eu dar aula para eles, a parte teórica, sentar, né, fazer o estudo das disciplinas. Mas a educação domiciliar, ela acaba acontecendo o tempo inteiro, é um ensino muito dinâmico, porque a criança está ali com você o tempo todo. Então, você está na cozinha, você está fazendo bolo, então você acaba trabalhando medidas, peso, né, noções com a criança, a leitura compartilhada, né, muita leitura em voz alta. Então, ali a gente trabalha a narração, contação de história, a interpretação. Então, é um ensino que ele acontece em todo momento, né? Lógico que a gente tira um momento específico para estar com essa criança, que pode variar, né? Pode ser uma média de 2 a 3 ou 4 horas diárias, ou ela pode ser fragmentada durante o dia. Isso depende muito da realidade. No meu caso, entre 9 às 11 e meia, é um horário que nós tiramos para fazer os nossos estudos, mas nós temos ainda o esporte, né? Eles têm futebol, tem o atletismo, tem o judô. Então, depois tem as visitas à biblioteca semanais. Então, lá a gente vai fazer leitura, a gente participa de eventos da biblioteca, contação de história. Depois tem... a gente acaba se reunindo sempre com alguém durante a semana, alguma outra família. Então, a gente sempre tem esse processo de aprendizado o tempo inteiro, né? O que é um pouco diferente da instituição, porque na instituição você tem um horário a seguir, né? Você tem um protocolo, um padrão ali. Então, você já tem um tempo delimitado, né? Para poder o professor dar aula de português, matemática, enfim. Em casa, não. Em casa, a gente consegue também fazer essa interdisciplinariedade, entendeu? Juntar isso de forma em que você pode estar em um determinado momento ensinando matemática, revisando algo em português, né? Nas aulas de história, aproveitando para fazer também atividades de português. Então, é um ensino muito dinâmico. Então, acaba que ele rende até um pouco, ele rende mais no sentido de ser também uma criança ou duas, né? É um ensino mais individualizado. Então, você foca mais ali naquela criança. Então, acaba que rende, o seu tempo rende muito mais, né? Digamos assim, para nós que estamos ali com uma ou duas crianças ou 3. E assim, com toda essa experiência, né, que você tem com suas 2 crianças, a ideia é trazer, né, que eu pensei, vou trazer a Arielle aqui, porque hoje no dia todo mundo está precisando fazer isso. No momento, todos estão fazendo, né? Não por escolha, né? Como muitos escolhem, né? E aí eu queria que você trouxesse assim, como que poderia talvez os pais se organizarem para que fique mais leve, ou que sentido, né, poderia levar essa... Ou como que vocês fazem, se vocês têm, né, outras coisas que vocês poderiam contribuir, né? Alguma coisa que você pudesse contribuir aqui para que outras mães que estão passando hoje nesse período, que tem que fazer a educação domiciliar, pudesse pegar como dica, né? Ou como uma orientação mesmo de uma pessoa que já está fazendo há 6 anos. Tá. O que eu gostaria só assim de esclarecer alguns pontos, porque, por exemplo, no meu caso, no caso assim, as famílias educadoras, elas que estão nesse processo, né, nós escolhemos, então nós fizemos dessa modalidade de ensino. Então ali, nesse momento que nós escolhemos, então eu tenho material que eu escolhi, que eu estudei, que eu verifiquei de acordo com a necessidade, né, das minhas crianças, e eu me preparei para isso. Então, é algo que acontece na nossa rotina ali do dia a dia e que já está inserido porque nós programamos, né? Nesse caso da pandemia, em que as famílias estão tendo, né, que estar em casa,
elas não escolheram a programação, né? Elas não, isso foi assim, a instituição fez a escolha, né, junto com seus profissionais, já trabalharam, se programaram, e por uma questão que está fora do nosso controle, as famílias se viram dentro de suas casas, né, as mães, os pais, principalmente as mães, né, em que elas precisam aplicar um conteúdo do qual elas não tiveram oportunidade, né, de se preparar, de escolher aquilo está vindo para elas. Eu tenho recebido também mensagens, né, de vizinhas, conhecidas, que têm se visto numa situação assim, né, como eu posso trabalhar esse material que eu não tinha... Assim, as mães não tiveram escolha, né? A instituição precisa passar e eles precisam aplicar. Então, assim, nesse caso, nem seria uma educação domiciliar propriamente dita, né? Seria mais um ensino remoto, né? Porque a instituição já tem todo um padrão e aí passa para a família replicar e tentar aplicar. Então, eu vejo assim, que a dica que eu posso dar, né? O que eu posso contribuir? É que se você mãe, se você pai, né, tem recebido esse material da escola, de alguma forma, né, via impressa ou por aplicativo ou plataformas, que você possa verificar o que você pode trabalhar no seu dia a dia, né? Você pode trabalhar leitura, né, fazendo uma leitura sobre aquele tema que a escola mandou para você de uma forma, né, leve, usar a própria culinária, né, atividades, coisas que a família possa fazer em casa para tentar adaptar, porque é um conteúdo que já foi programado, né? Então é mais difícil da mãe poder fazer alguma escolha ali e ela poder conseguir aplicar exatamente como seria lá na instituição. Mas eu vejo que tentar transformar isso de uma forma mais leve, sabe, Tereza? No sentido de trazer para a realidade, com brincadeiras, com leitura, de uma forma que não fique tão pesado. Arielle, até pegando aqui o seu gancho, é isso que eu estou fazendo. Igual assim, tem muitos pais que estão desesperados de dar conta de tudo. E eu já até falei com algumas colegas e tudo. Eu falei, gente, é um momento atípico. A criança tem que ter responsabilidade, tem. Mas assim, eu acho que tudo tem que olhar ali na balança naquele dia. Não adianta você querer que a criança fique várias horas fazendo uma atividade ou fazendo dever, se não está fazendo muito sentido, se naquele momento talvez ela está tendo outras questões. Naquele dia ela não está bem, ela está aflita, está nervosa, muito tempo ficando dentro de casa, né? Muitas crianças que moram em apartamento não tem como correr, brincar. Então, assim, a rotina da criança foi mudada. Isso aí, eu vejo que é fundamental essa questão da rotina, quando a gente consegue eleger as prioridades, né? Eu acho que também vê isso, ver o material da criança, como pode trabalhar em cima de outras formas lúdicas, até um filme, um desenho que a criança for assistir, tem desenhos que podem sim ajudar de alguma forma. Você tem, né, vídeos educativos, você tem séries, por exemplo, sobre a natureza, em que você pode, por exemplo, se você tem que trabalhar mamífero, às vezes você tem um animal de estimação em casa, né? E por que não pesquisar sobre aquele animal, fazer um desenho, fazer um trabalho manual sobre aquele animal e inserir aquele tema, se caso você precise trabalhar um mamífero de uma forma leve, de uma forma lúdica, né, para criança, dependendo da idade da criança, mas algo que traga um conforto para a família, porque é uma situação transitória, né? Então, a família também vai precisar se adequar. Então, assim, eu vejo que a melhor maneira é usar os recursos que aquela família tem em casa. Às vezes você tem um livro que está lá há muito tempo, né, na sua estante, e que pode abordar um assunto que você precisaria fazer uma atividade com a criança. Outra coisa, muitas vezes você pode trabalhar de forma oral, perguntando para a criança, né? Às vezes ela não precisa... às vezes os pais têm a sensação de que essa criança vai ter que ficar 2, 3 horas sentada na cadeira ali, estudando em casa ali. E não, você pode fazer alguns momentos em casa, né? Você pode usar recursos
para tornar isso mais fácil, mais leve, e a criança ela vai estar aprendendo, porque a criança em si ela tem o prazer por aprender, né? Nós é que temos um padrão na nossa cabeça, muitas vezes na nossa cabeça, né? Como adultos, a gente tem estabelecido ali, sentado na cadeira por 2 horas para terminar isso daqui, porque precisamos entregar esse material pronto. E aí, essa família, ela pode fazer de diversas formas, pode fazer cozinhando, pode fazer através de uma leitura, né? Usando o que ela tem em casa para tornar aquilo prazeroso, para a criança não ficar entediada, ficar se sentindo pressionada, né? Como qualquer ambiente, se você é pressionado, você acaba não gostando daquilo. Tem uma pergunta aqui que fizeram aqui para você. Fala um pouco de qual é a sua metodologia de ensino. A Keila perguntou. Ah, sim. Então, existem, para quem está educando em casa, né, fazendo homeschooling, nós temos aí alguns tipos de metodologias que possam ser usadas para poder trabalhar. Então, cada família se identifica. Aqui em casa, nós nos identificamos mais com o método clássico, né, onde a gente vai usar a fase gramatical, que é a criança de 6 a 10 anos, né, onde nós vamos explorar mais, nós vamos colocar ganchos, né, nós vamos preparar essa criança para que ela, quando ela chegue entre os 12 e 15 anos, e depois na fase adulta, né, dos 16, fase adulta não, perdão, quando ela estiver jovem lá no ensino médio, ela consiga falar, narrar, escrever, se expressar muito bem. Então, nós trabalhamos mais com o método clássico, mas é óbvio que nós acabamos usando outros artifícios, né? Outras metodologias que existem para poder aprimorar e trabalhando de acordo com a habilidade da criança também, né? A gente não pode esquecer isso, né? Às vezes a gente escolhe um método e enrijece, né? E aí a gente precisa se preocupar com a habilidade, com o interesse, o que você pode desenvolver naquela criança melhor. As habilidades, né? Porque muitas vezes não é trabalhado. Então, vocês trabalham muito com essa questão da competência e das habilidades. Igual aqui, até colocou aqui, a Adri colocou assim, usar criança, o que a criança tem interesse. Isso é importante. Eu acho que até a escola tem muito essa visão de tem que trabalhar o que a criança tem interesse, né? E pelo que você falou aí, acho que é isso mesmo. Você trabalha o tradicional, mas você trabalha o lúdico. Quando você faz um bolo, você está trabalhando medidas, então tendo aquele paralelo, né? Dos dois. Isso. Às vezes a criança... às vezes a criança tem uma pergunta. Ah, mamãe, como é que um imã funciona? Então, se você tem um imã em casa ou não tem, você compra um imã, né? Dá para essa criança testar esse imã. Aproveita aquela pergunta para você trazer um conhecimento, para aquilo ser prazeroso para ela ter uma experiência com o conhecimento. E a criança, por si só, ela já tem muitas perguntas, né? Então, assim... tem crianças que elas têm uma habilidade manual muito grande, então muitas vezes você pode usar blocos, né, legos, massinha, para poder desenvolver vários projetos com aquela criança e ao mesmo tempo você vai estar inserindo conhecimento para ela, né, colocando aqueles ganchos que ela vai usar posteriormente lá no ensino fundamental, no ensino médio, né, enfim, para a vida toda. Também perguntaram lá em cima, mas você estava falando, a idade, eu acho que era a idade, a Renata perguntou qual idade, acho que era qual a idade que seus filhos começaram, quantos anos eles têm mais ou menos, eu acho que é isso que ela queria saber. E a outra que você respondeu aqui, que foi a Keila, ela colocou o joinha, então significa que você respondeu a pergunta dela. Que legal, Keila, que bom. Então, eu tenho um de 9 e um de 6, né? Até os 4 anos, eu fui fazendo aquelas atividades bem lúdicas mesmo, para trabalhar percepção, né? Coordenação motora, fina, grossa, muita natureza, né? Eles ainda continuam, saem bastante, mas muita natureza. Então, eles sempre estiveram inseridos nesse meio. Quando eles completaram 4 anos, que aí começa a questão mais da formalidade, né?
Então, aí eu passei a organizar no sentido de ter mais um tempo formal e o tempo extra deles, né? Mas eles estão desde sempre nesse processo, desde pequenininhos. Quando eram com 2 aninhos, a gente trabalhava com leitura, né? Com trabalhos manuais, e aí de acordo com cada fase da criança até chegar na idade que estão hoje. Então, você até acabou, a Renata até colocou aqui, quando começaram, aí depois ela colocou ok, significa que você respondeu também a pergunta dela. Ok. Agora, acho que pegando esse gancho, uma curiosidade até minha também. Então, assim, você começou desde o início, mas para os pais que querem começar, exemplo, meu filho está no 5º ano, eu quero iniciar essa modalidade. Eu posso ou eu não posso? A dúvida é essa. Pode, você pode começar a qualquer momento. Nós temos, então, esse caso de famílias em que a criança, ela fez quando criança ensino fundamental e no médio ela fez o ensino médio em casa e prestou Enem e hoje está na universidade. Então, você tem hoje famílias que começam desde pequenininhos, né, ou no meio do processo. Entre 1ª e 4ª série, ou de 5º ao 9º ano, ou o próprio ensino médio, né? Aí, nesse caso, a família, normalmente as famílias fazem o quê? As famílias começam a estudar, elas se preparam, e aí esse jovem, ou esse adolescente, ou pré-adolescente, ele passa a estudar em casa e normalmente as famílias acabam, assim, no início, se organizando com o material que a criança já tinha na instituição e gradativamente elas vão migrando, né? Vão conhecendo melhor essas crianças, as habilidades e vão montando seus currículos. Nós já temos famílias e profissionais que já têm desenvolvido também currículo para famílias educadoras de diversas idades, né? Então, acaba que muitas vezes a família também contrata uma consultoria, né? Nós temos muitos pedagogos que têm se especializado nessa área e prestando consultoria para as famílias. Então, tem família que se sente mais confortável em contratar um profissional, e aí esse profissional avalia essas crianças e aí monta um currículo. Ou os próprios pais também podem, né? Tem pais que montam currículos, né? Ou compram currículos também para se adequar à idade e ao que a criança precisa estudar. Nossa, me respondeu. Porque, assim, a dúvida que eu acho que é de algumas pessoas, vamos dizer assim, meu filho está lá no 5º ano, quero tirar. Aí eu posso, né? Faço educação domiciliar e se depois eu quiser voltar ele para a escola? Você pode também. O que acontece você tirou, a criança ficou 1 ano, né? Por exemplo, eu conheço uma família que eles ficaram 2 anos. Então, uma estava no 3º ano, né? E a outra estava no 6º ano. Elas estudaram em casa por 2 anos. Quando elas foram retornar para a instituição, o pedagogo daquela escola, né, fez uma avaliação, né, verificou que estudou, elas fizeram uma prova mesmo para testar os conhecimentos e voltaram para a mesma série. Uma voltou para a mesma série em que ela estaria se estivesse na instituição e a outra pulou até 1 ano. Ao invés de ir para o 4º, 5º, ela foi direto para o 6º aninho, né? Porque ela ela tinha estudado e já estava bem adequada, então para ela não faria sentido ela entrar no 5º ano. Ela iria ficar... Então, acontece isso também. E sem nenhum problema, tá? As famílias podem fazer isso. Vocês têm uma associação, né? Que ajuda, né? Tem, existe a ANED. A ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, né? É uma associação que presta, que ela faz todo esse trabalho de informação, né? De ajuda para esses pais, apoio jurídico. Ela também faz esse trabalho lá em Brasília, junto com na questão da legislação, trabalhando, dando consultoria, informando. Então, é uma associação que tem trabalhado bastante em prol das famílias educadoras no Brasil.
Teve alguma. Eu acho que eu li alguma coisa a respeito, que Vitória, quem não é matriculado, né? Quem não é matriculado pode frequentar, pode pegar livro na biblioteca, vocês conseguiram esse direito, Isso, que antes era só Vitória. para quem era matriculado, não era isso? Se eu não me engano. Vitória tem uma legislação específica, né, que foi aprovada, aonde permite que as famílias possam, elas terem o mesmo direito que as crianças que estão na instituição. Então, foi a primeira capital a aprovar uma legislação específica para as famílias Nossa. praticantes de homeschooling. Então, Vitória, mas nós já temos outras cidades no Brasil, né, outras capitais que estão trabalhando. Teve uma cidade em Minas agora, menos de 10 dias também, que foi aprovada a legislação municipal para atender as famílias educadoras daquela cidade. Mas nós temos Salvador, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo que estão caminhando em busca das suas legislações estaduais e municipais para poder adequar, né, trazer essa regulamentação mesmo, né, para as famílias. Então, assim, você me passou um site que tinha uns depoimentos, eu até dei uma olhadinha nesses Isso, depoimentos. da ANED. Gente, eu fiquei, Isso. assim, encantada com os depoimentos. E aí, o que eu queria te perguntar é isso. Vamos dizer, o menino estudou lá, né, um período na escola, mas aí a família optou por fazer a educação domiciliar. Sim. Né? Aí, quando no ensino médio, na prova do ensino médio, que determina se ele pega o certificado de conclusão, é isso? Só para entender um pouquinho melhor sobre isso. E fala um pouquinho sobre aquela história daquela menina que você me falou, até olhei o depoimento. Sim, eu vou falar. Então, antigamente o Enem certificava, né, para fazer a prova do Enem e com a nota da prova certificava para entrar à universidade. Hoje o que acontece? Esse jovem precisa completar 18 anos para fazer a prova, né? Agora me fugiu o nome da prova. Mas é a prova de certificação, como se for para certificar que ele concluiu o ensino, todo o ensino dele, né? Dos 4 aos 17 anos, ele faz essa prova e com a nota dessa prova, ele passando, ele pode fazer o Enem e aí com a nota do Enem ele entra na universidade. Então não existe nenhum problema relacionado a isso. Né, tem o Enseja, a Vivi está falando aqui, me ajudando, as meninas, né, que fugiu da mente, o Enseja. Então, com a prova do Enseja, a nota faz o Enem e aí ele pode ingressar na universidade, né, de acordo com a nota. E nós temos muitos jovens que foram educados em casa, que estão cursando direito, né, medicina, pedagogia, jornalismo, nutrição, tudo, diversas áreas. Temos já jovens formados, famílias que já casaram, que já estão educando seus filhinhos em casa. Então, tem já uma grande experiência no país, assim, tem crescido, né? A gente tem visto isso. Bacana. E qual outra? Um depoimento. Tem outra... né? Fala do depoimento e teve alguma pergunta aqui, acho que foi da Tatiane, que ela falou bem assim, que as pessoas às vezes questionam, né? Porque minha cunhada até, ela quer fazer a educação domiciliar, né, da filha dela. Aí ela colocou aqui, fala sobre a interação com as outras crianças. Socialização. Deixa eu só então contar o caso para fechar e aí a gente fala da socialização. Essa menina, Loubach, eu tive a oportunidade de conhecê-la, ela e a mãe dela, no evento da conferência. Em 2016, teve uma conferência internacional de educação domiciliar que foi sediada no Rio de Janeiro. Né? É uma conferência que acontece no mundo inteiro, a cada 2 anos, e em 2016 foi no Brasil. E eu tive a oportunidade de conhecer essa mãe, essa menina, e que ela foi educada em casa, ela e os irmãos. E hoje ela trabalha com inteligência artificial da Google em Paris. Então ela disse assim que ela não teve nenhuma perda em relação aos colegas dela na universidade, nos processos seletivos que ela fez, né?
Muito pelo contrário. Ela sempre teve bom desempenho e ela disse que foi muito bom ela ter tido a experiência de ter estudado em casa, né? Que isso ajudou ela também em diversas coisas, porque ela pôde desenvolver algumas habilidades que talvez ela não teria desenvolvido ou não teria dado tanta importância, né? Se ela tivesse, talvez, estudado de uma outra forma. Mas, assim, é para dizer que é possível, né? Que nós temos muitos casos de sucesso em relação ao homeschooling. E quanto à socialização, não há nenhum tipo de perda, né? Muito pelo contrário, as crianças que fazem homeschooling, elas convivem com crianças de várias idades, né? Não é só os pares, como é o padrão, né? Então, assim, elas participam dos grupos de apoio, que nós temos crianças, jovens, adolescentes, crianças menores da mesma idade. Essas crianças sempre estão envolvidas em projetos sociais, em eventos de biblioteca, né? Eventos culturais da cidade. Então, a gente percebe, assim, que a criança, ela está o tempo todo tendo contato com vários tipos, com várias crianças, com adultos. Então, não existe perda, né? A socialização ela acontece o tempo inteiro. Já começa quando o bebê chega em casa e aí aquela família vai receber aquele novo membro. Então, ali já começa, né? O nascimento da socialização, eu falo que já começa ali com a chegada daquele bebê. E ao longo desse processo, essa criança vai tendo contato com diversas outras crianças. Então, e adultos e idosos, né? Então, assim, em nenhum momento, nesses 6 anos, eu nunca vi que nenhuma criança que tivesse sido educada em casa tivesse alguma família teve algum problema relacionado a isso, sabe? Porque é um ensino dinâmico. Então, a criança aprende aqui, ela estuda na biblioteca, ela estuda em uma... Por exemplo, os meus filhos, às vezes, vão para a escola de ciências e física, lá do Parque Moscoso, de Vitória. Eles têm aula junto com as outras crianças que estão lá, porque eu agendo um horário, vou lá e tem outras crianças de outras idades, e eles participam, fazem grupinho, estudam juntos lá naquela aula, sem nenhum tipo de problema, né? Então, é muito natural, né? A criança é natural. Então, não vejo nenhum tipo de perda para essa criança, não, que tá em casa, né? Digamos assim, nessa modalidade. Teve 2 perguntas aqui. A Rosa falou assim, seja aos 15, e a Renata embaixo colocou assim, mas só com 18 anos, eu acho que concluir, né? Conseguir entrar numa faculdade só com essa idade. Porque nesse caso, para poder fazer você tem a provinha Brasil, que é do ensino fundamental, que a criança pode fazer para poder verificar a avaliação dela, né? De primeira, quarta ao 5º ano. Aí tem o Enseja, e com 18 anos seria como se fosse supletivo, se eu não me engano. Aí você só que tem que ter 18 anos para poder fazer a prova. Você precisa ter 18. Mas, assim, eu não vejo que tem alguma perda, por exemplo, aguardar até os 18 anos para fazer a prova e submeter o Enem e entrar na universidade, né? Eu sei que tem muitas famílias que têm esse objetivo, às vezes, até de terminar o ensino médio antes, para quanto antes aquele jovem, né, poder entrar na universidade. Mas isso acho que vai muito da família. No geral, as famílias encaram bem e ficam bem aguardando até os 18 anos para poder fazer a prova e depois fazer o Enem. Teve a Adri aqui e a Rosa também reforçaram isso, né? Que a prática de esporte junto com outras crianças, tem a socialização também, né? Então, assim, a socialização depende muito dos pais, né? Elas colocaram aqui, reforçando o que você estava falando aqui, que tem muito sentido. Eu acho que alguém tem mais alguma pergunta? Para a Arielle. Ah, tá. A Adriana, gente, que ela tá aqui no comentário, a Dri, né? Já até apelidei de Dri. Ela é de Vila Velha. A Arielle é de Vitória, né? Vocês têm um grupo. Fala um pouquinho sobre o grupo. Vocês têm um grupo em Vitória e a Adri faz parte do grupo de Vila Velha.
Fala um pouquinho como que funciona esse grupo, se a pessoa quiser ir conhecer, saber mais sobre isso. Então, nós temos os grupos de apoio, não é? Em Vitória, a gente tem um grupo que se reúne mensal, e aí tem atividade, né? Os pais se reúnem, montam, dividem cada mês. Uma família fica responsável por promover alguma atividade para aquele grupo de crianças. E em Vila Velha, a Adri pode até colocar aí no comentário, as meninas que são de Vila Velha, elas se reúnem semanalmente também, um grupo de mães, e vão mães para conhecer também, para poder saber como é que funciona e tudo mais. Então, sempre esses grupos têm alguma atividade, e aí quando alguém tem interesse, procura alguma família que já pratique, essa família acolhe essa outra família que tem interesse em fazer, e aí conversa, explica, né? Normalmente a gente acaba sempre tendo um contato mais próximo, assim, com as famílias interessadas, né? Para esclarecer, para tirar dúvida. E aí, dependendo se a família tiver interesse, muitas vezes a família vai numa reunião para conhecer, ou vai num grupo de mães, algumas mães acabam se encontrando durante a semana e convidam, e essa outra mãe que tem interesse em saber mais, acaba indo para tomar um café, um passeio no parque, sabe? Então aí vai desenvolvendo até um relacionamento para poder esclarecer mesmo as dúvidas, que a gente sabe que são muitas, né? Em relação ao tema. Eu acho que foi bem bacana, né? Deixa eu ver aqui, eu tinha notado. Sobre legislação, coloquei aqui. Tem alguma alguma coisa sobre a legislação? Tem alguma coisa em andamento? Então, hoje já tem a ANED tem trabalhado muito, né, em relação a essa questão da regulamentação, e tem um projeto de lei que foi encaminhado, né, pelo governo, que está lá no Congresso para ser avaliado, e nós estamos aguardando, né, que aí é algo que iria abranger, né, todo o país, facilitando, né, regulamentando mesmo, né, porque hoje o que nós estamos precisando é da regulamentação, né, das diretrizes mesmo, para poder as coisas ficarem mais claras, né, em relação à questão da legislação. Enquanto isso, os estados e municípios têm trabalhado para ter as suas legislações próprias, até chegar, né, essa questão do âmbito federal. Agora, com isso tudo que está acontecendo, esse tempo que nós estamos ficando, e parece que vai ser muito maior, né? Porque não é um prazo, não tem nem prazo para terminar isso. Você vê que tá a questão do Enem, né? Tá tudo confuso aí. Você acha que com isso vai ajudar de alguma forma essa lei? Eu já escutei alguma coisa sobre isso, de quem quiser praticar. Olha, eu acredito que sempre no momento de dificuldade pode-se tirar, né, coisas que possam favorecer. É um momento que tem colocado muito à vista o homeschooling, né, porque muitas famílias têm estado em suas casas e se visto nessa situação, não propriamente de praticar o homeschooling, mas de estar com seus filhos e ter essa experiência. Então, é possível sim, essa semana mesmo, a ministra Damares, né, ela falou sobre de se empenhar em busca disso, porque é o ministério dela, né, que tá à frente desse projeto aí, que encaminhou esse projeto para o Congresso. Então, é possível, sim, que as coisas caminhem, né, dê uma andada, que agilize de alguma forma, porque já tem 25 anos, né, que já vem se lutando por uma regulamentação no Brasil, mas a gente sabe que sempre tem outras necessidades, outras coisas vão acontecendo, e acaba que esse tema em si ainda não foi dado a devida vista, né, para resolver, digamos assim. Então, nós estamos aguardando e estamos esperando que com essa situação possa, sim, ser agilizado esse processo. É o que a gente mais quer, né, nesse momento, assim. Estamos aguardando. Eu vi também que no seu Instagram você tem vários vídeos, né, orientando. Eu não consegui ver
todos, mas eu dei uma olhada, falei, eu vou falar um pouquinho sobre esses vídeos. É o quê? Uma orientação? É aulas? Como funciona? Vocês também colocam assim, quando... Ah, não sei a matéria. Vamos dizer que o menino lá da sexta série, né? Sexto ano, sétimo ano, não sei a matéria. Vocês fazem como para essa criança ela entender a matéria? Vocês buscam... Tem algum aplicativo? Tem algum... Como fala? Alguma página, algum lugar que vocês recorrem a isso? Ou tem que ser professor particular? Como que funciona? Então, igual eu falei, né? Cada família busca aquilo Uhum. que melhor vai atender. Então, por exemplo, no meu caso, né? Eu escolho materiais, né? Livros, mas a gente usa vários recursos que possam nos auxiliar nesse processo de aprendizagem da criança. Então, Uhum. às vezes, eu uso, por exemplo, nós vamos usar vídeos educativos, né? Vamos fazer aulas na Escola de Ciências e Física, né? Que Vitória tem, Uhum. por exemplo. Então, a gente usa o recurso da prefeitura, usa a biblioteca, usa material didático, livro didático, né? Nós temos também bons livros didáticos que podem ser utilizados para poder a gente aplicar o conteúdo. Então, você pode utilizar diversas ferramentas. Eu utilizo várias ferramentas. Eu uso, né, aquilo que a prefeitura pode oferecer, que tem muitas aulas muito bacanas, assim. Eu amo ir nas aulas até para assistir, né, da Escola de Ciências, né, as programações que a prefeitura tem de férias, os livros didáticos, aplicativos. Eu não uso nenhum aplicativo específico para fazer minhas anotações e registros, né? Mas nós temos Uhum. famílias que usam aplicativos, eu já uso mais um planner, né? Como se fosse tipo Uhum. uma agenda mais detalhada. Então, cada família escolhe um recurso para poder tanto aplicar as aulas como para registro. Tem famílias que eu produzo material para os meus filhos, outras famílias também produzem e até comercializam, que é bem bacana. Materiais voltados para quem vai poder ensinar em casa, quem quer ensinar em casa. Então, existem diversos recursos, né? Respondi, Tereza. Acho que teve mais uma coisa que você perguntou, né? Não, eu acho que teve a Renata aqui, ó, tá bem, ela só colocou mensagem mesmo concordando com você. Falou assim, acredito que deve ajudar sim, aquela pergunta que eu te fiz da pandemia, se vai ajudar, né, regularizar talvez, que eles estão vendo, que todos os pais estão tendo, né, que dar conta, estão Claro. dando conta, mais que alguns têm que trabalhar dentro de casa, mas estão conseguindo, né? E colocou também que o governo vai ter que se mexer nesse sentido de entender que eu vejo assim, até faculdades mesmo, tiveram tudo que se adaptar Sim, e, né, nesse momento, tiveram que se adaptar. Então, assim, cursos que nem teriam condições ou de pensar em ser online, estão sendo online. Só o de medicina que não, mas todos os outros cursos estão sendo online, né? Das e até, faculdades privadas. até medicina, eles estão tendo algumas aulas que estão É, sendo online, né? E só que eles estão, os alunos estão impossibilitados de fazer as aulas práticas e o internato nos hospitais, né? Mas algumas coisas que podem ser feitas, eles estão se adequando. Então, assim, está todo mundo tendo que se adaptar. Então, e a é gente acredita possível, que né? E está sendo é possível, né? possível. Esse tempo que nós estamos assim, acho que tudo na vida você tem que olhar para os dois lados. Se você olhar só para o lado ruim, você só vai ver coisas ruins, né? Então, assim, Exatamente. tudo tem como você olhar com essa situação. Pior que, né? O que eu posso tirar? Então, assim, eu estou aproveitando esse momento e trabalhando outras questões, né? Não estou naquela Exatamente. coisa maçante, não. Estou trabalhando de outras formas. Então, assim, aqui em casa está leve por causa desse sentido, entendeu? De não ter uma cobrança, mas está ensinando, né? Mas Exatamente. que eu acho que é o que vocês estão fazendo. E está sendo muito possível, né? Mas cada realidade é uma.
Exatamente. Você me perguntou do meu Instagram lá, lá do Amor Educa, o que são aqueles vídeos. Eu recebi, no final do ano passado, eu recebi muitas perguntas sobre como planejar, como organizar o homeschooling, como que eu posso registrar isso, como que eu posso escolher um material. E aí eu não estava conseguindo, assim, responder, né, individualmente. Aí eu tive a ideia com meu marido de gravar os vídeos explicando como que a gente pode utilizar, por exemplo, um planner, uma agenda mais específica, para poder se organizar durante o ano, né? Tudo na vida precisa ser planejado, né? A gente precisa ter uma organização. E aí, naqueles vídeos lá, tem uma série, mais ou menos de 8 minutos cada um, em que eu abordo como que você pode registrar para poder você ter ali, né, um controle do que o seu filho está aprendendo, como que ele está aprendendo, por disciplina, por data. Eu até dou um exemplo de como que eu faço e divido o meu ano aqui, né, por semanas, por blocos. Então, nesse vídeo, eu faço essa explicação, né, uma experiência. Eu já fiz de diversas formas. Mas aí, ultimamente, eu tenho feito esse tipo de registro. Aí eu resolvi gravar o vídeo e disponibilizar lá de uma forma para outras famílias, ou até para quem quer conhecer, né? Para quem quer ver como é que faz. Olha, a Rafa está aí. Bem-vinda, a Rafa Guimarães. Tem várias meninas aí. Então eu até vou falar isso. Quem não conhece, igual a Renata, não sei se Renata eu conheço ela, mas eu não sabia que ela estava querendo ir para conhecer mais, né, sobre o método, né? O método, né, a modalidade, Renata, entra em contato lá no Amor Educa, aí passa o contato da Drica, né, da Dri. Pode me enviar um direct também, que eu respondo lá. A gente conteúdos. Isso, eu costumo postar bastante vídeos educativos, dicas de livros, que a gente acaba aprendendo com outras mães, ou que a gente lê em casa, que foi legal, foi uma experiência bacana com a criança. Então, eu acabo postando várias coisas lá, né? Uma forma de ajudar, de colaborar com essas outras famílias, né? Que estão chegando ou que também já estão praticando. Então, a gente acaba tendo uma rede de apoio muito grande nas redes sociais. Tem várias mães que vão ajudando, vão colaborando, compartilhando, para poder ficar mais leve, né? Para todo mundo poder aprender um pouco um com o outro. É isso. Obrigada, Arielle. Muito obrigada, tá? Pela presença. Eu acho que você respondeu todas as perguntas. Muito bacana mesmo. Eu sempre me simpatizei muito pelo método, né? Pela modalidade. Mas, assim, conhecer um pouquinho mais é muito bacana, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Na verdade, é diferente, mas eu acho que todo mundo está sentindo um pouco, né? Foi um prazer mesmo conhecer vocês. Depois eu quero, quando passar isso tudo, eu quero ir lá fazer uma visita no grupo de vocês, fazer uma visita no grupo de Vitória, de Vila Velha. Também posso contribuir, porque eu trabalho, assim, com criança, com adolescente. Então, assim, vai ser um prazer também contribuir de uma forma. Com certeza. Né? Eu também, assim, eu até fiz essa semana, só pegando aqui o gancho, um Telegram, né? Então, quem quiser lá seguir no Telegram, né? Maria Tereza Samora, porque eu vou começar a falar sobre a parentalidade consciente. Isso tudo vai trazendo tanta leveza pra gente, que não é né? Não é uma carga. O saco está aqui. Eu que vou escolher se eu quero que ele esteja cheio de pedra ou não. Né? Eu posso dividir essas pedras nos bolsos, não preciso carregar eles todos em um saco só, de um lado só. Então, acho que... Pode falar, Arielle. Eu confundo Dri com a Arielle. Não tem problema, não. Eu acho que é isso, né? É tornar os nossos dias mais leves, né? Observar os nossos filhos e verificar o que nós podemos contribuir para que eles possam ter a melhor experiência possível no desenvolvimento, no aprendizado deles, né? Porque aprender é gostoso, né? E a criança, naturalmente, ela tem essa essência, essa curiosidade
verdade. Eu imagino assim, né, que as mães que estão passando por esse momento, aquele monte de pergunta, né, que a criança pergunta o dia inteiro, e muitas mães também estão fazendo home office. Então, assim, eu entendo que realmente, de repente, você passar a ter essa rotina não é uma coisa Aham. simples. Mas eu digo que a gente pode aproveitar o momento para fazer ser mais prazeroso para aquela criança, para a própria mãe, para o próprio pai, né? Quem está ali de perto acompanhando. E as famílias educadoras, nós temos muitos Instagrams, muitas famílias que têm compartilhado materiais, dicas, têm feito lives, justamente para tentar trazer um pouco de leveza, né, para essas mães que estão passando por esse momento. Né? Nem todas essas famílias que estão hoje em casa, elas vão, quando tudo se restabelecer, elas vão retornar, né, para sua rotina. Então, que esse tempo seja um tempo gostoso mesmo de Isso aí. aprendizado, né, que seja um tempo legal, aonde haja que o conhecimento possa fluir, né, de uma forma muito prazerosa. Eu acho que essa que tem que ser a experiência desse momento. E não deixe de entrar em contato com as famílias, né? Se você descobrir alguma família no Instagram, quiser entrar em contato comigo, Poxa. tem uma lista também. Quem quiser eu posso passar. Lá no meu Instagram também tem uma lista com mais de 100 Instagrams, blogs, tudo sobre educação domiciliar, que foi uma mãe muito querida da Bahia que fez e disponibilizou essa lista de uma forma para facilitar mesmo, né? Então eu posso compartilhar, podem olhar lá no Instagram, se alguém não achar, me perguntam que eu mando, porque a gente tem informação Nossa, mas tá bastante. faltando 20 segundos só para acabar. Sabe o que vocês Então, poderiam fazer? Que eu acho que seria bacana, que eu tô apaixonada pelo Telegram. Faz um Telegram, faz um Telegram, acho que vai ser bacana, tá? Fica a tá. dica aí. E aí eu participo também,